para definir o termo Puxa, pessoa com deficiência. Que você tocou nesse Por que você assunto, apontou pra mim cara? quando você falou deficiente? Porque você tem um trabalho legal com Nossa, deficiência. o trabalho, gente, pessoal, Ah lá, já. o trabalho que o Juliano faz na parte de Libras é fantástico, é fantástico. Inclusive, legal. eu até, uma época, tentei. Na hora de me apresentar, eu esqueci. Eu ia falar disso também, depois a gente tocou em outro assunto, acabou Puxa, passando. é fantástico. Eu já tive a oportunidade de dar aula numa sala em que o Juliano trabalhava como intérprete para um dos meus alunos. E que trabalho fantástico que eu fiquei. Foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que nós nos conhecemos. Trocávamos muita ideia até dentro da sala mesmo. Exato. A gente tinha lá aula de história, ciência, geografia, a gente tinha conversando, debatendo. Foi uma época muito gostosa, realmente. É verdade. Esse trabalho de Libras, inclusive, é um trabalho muito inspirador. Quando eu acabava observando bastante o dia a dia do Juliano, fazendo aquele trabalho de transcrever para a linguagem de Libras tudo aquilo que acontecia dentro da sala de aula, eu sentia um propósito tão grande naquilo, achava uma coisa tão... Então eu queria até te parabenizar, que até hoje eu lembro daquilo com muito carinho, e eu acho que eu conseguia enxergar com mais facilidade o propósito da pedagogia, de ser um professor, observando ali, sabe, o carinho, o cuidado, o que acontecia, né? Toda a improvisação que muitas vezes o professor de Libras tem que fazer para poder traduzir um conteúdo para o aluno com deficiência, porque, inclusive, o Juliano até me falou uma vez, cara, tem algumas coisas que você fala aí que não existe um sinal na língua... Ciências, principalmente. Exatamente, e eu tenho que me virar aqui, e eu ficava observando aquilo, eu ficava encantado. É uma coisa que eu coloquei no meu caderninho de coisas para se fazer antes de morrer, eu escrevi no meu caderninho, gostaria de aprender um pouco mais sobre Libras, porque eu fiquei realmente encantado. Pois é, eu acho que essa área que eu atuo agora, né, eu falei que eu sou professor e tal, mas hoje eu estou atuando mais como intérprete do que como professor, né, que na rede municipal, onde eu sou funcionário, eu me transfiro de arte para Libras, e é onde eu acho que é onde eu me encontrei, né, assim, onde eu realmente me identifiquei. E participar desse universo que é totalmente diferente do nosso ouvinte, né? Acho que me engrandeceu muito como pessoa, me fez crescer bastante, me fez entender muita coisa do nosso universo, do nosso jeito de ser, né? Da nossa postura até como pessoa mesmo, né? O Torinho estava falando da deficiência, né? Os surdos, por exemplo, eles não gostam de ser chamados de deficientes, né? Eles têm esse preconceito, digamos assim, né? Eles têm essa repúdia, porque eles não se consideram deficientes, né? Eles se consideram numa situação de não ouvinte, mas eles são capazes de fazer qualquer coisa que a gente faz, que todos nós normais fazemos, né? Ouvintes, Nós nos chamamos de normais. A língua... E daí, uma vez eu ouvi uma palestra de uma especialista nisso, né? Que ela começou a palestra dela perguntando onde está a deficiência. Ela começa a fazer várias comparações, né? Onde ela começa a fazer essa pergunta, ela vai fazendo umas colocações e volta na pergunta. Ela faz as colocações e volta na pergunta. Na área de educação, por exemplo, ela vai para uma escola, começa a descrever uma escola para um aluno cadeirante, por exemplo. O aluno chega na escola e não tem rampa. Onde está a deficiência? Está nesse aluno ou está na escola, né? Então, assim, ela não especifica isso, mas ela só faz a pergunta, onde está a deficiência, né? Aí ele vai usar um banheiro, ele não consegue entrar na porta. Onde está a deficiência? Né? Então, às vezes a gente usa essa palavra deficiência para a pessoa que está com a dificuldade, mas a deficiência não está nele. A deficiência está na gente, ou está no lugar, ou está no ambiente que não se adaptou, né? Então, assim, a escola que eu atuo hoje, eu considero uma das primeiras aqui que recebeu os alunos surdos, né, e que conseguiu fazer uma verdadeira inclusão com esses alunos, né. Hoje, por exemplo, o aluno que eu tenho lá, ele se eu preciso... Hoje não, porque nós estamos num ano atípico, né, mas ele consegue se virar na sala de aula tranquilamente, porque todos os amiguinhos dele da sala de aula sabem Libras.
Sabe? Em conversar com Uau, ele. Cara, isso é legal, né? Bacana. Então, daí então dá assim, uma esperança. exatamente. Né? É muito positivo. Eu tinha uma imagem de lá, desse espaço, aquela imagem de quando a gente começou. Sim. A gente começou, via o Ponto de Cultura para Voar, que é um dos projetos que a gente atua. Que a gente fez uma parceria com a prefeitura e surgiu essa oportunidade de trabalhar um grupo de teatro com alunos surdos, né? Que assim, a escola naquele momento queria criar projetos, tinha que criar ações, né? Hoje vê os meninos que daquela época, né? O Pedro, como é que chama aquele menino que está no IFESP agora? O Léo. O Léo, né? Leonardo. Assim, a gente olhava, assim, naquela coisa de a gente achar que a gente era melhor, achar que a gente tinha algo melhor, né? Ficava com aquela piedade. Hoje o Léo, né? Ele é habilitado, dirige, se vira, né? E tem uma série de dificuldades, né? De deficiências. De deficiências, assim, né? Tem problema de locomoção, de mobilidade. Você conhece, ele deve conhecer o Léo, acho né? Que não chegou na época. Não chegou, né? Não e é incrível que hoje está fazendo, né? Tá estudando em nível superior, sim. Né? E a gente começou assim, acho que evoluiu junto, né, Juliano? Exatamente. Né? Eu me lembro quando o Toninho veio fazer a proposta para mim, tem um grupo de surdos lá que está pedindo um professor de teatro. E como a gente tinha um projeto e tinha os horários para cumprir, falou, vai você, né? Eu falei, nossa, como é que eu vou ensinar teatro para esse povo, né, que não escuta? Como é que eu vou ensinar? Não, a professora tá lá, ela te auxilia. Então eu fui assim, eu lembro que eu fui muito apreensivo, muito com medo de como fazer. Eu não me sentia pronto, não me sentia preparado para esse desafio, mas me propus aí e fui. Mas o primeiro dia de aula que eu entrei na sala, na época, em 2010, era um grupo de surdos fechado, né? Tinha uma professora, tinha uma intérprete só na rede e ela dava aula para todos os alunos surdos, né? Então era um aluno fechado, era uma turma fechada. E eu lembro que eu cheguei na turma e já me apaixonei logo de cara, porque eles vieram me receber e assim, eles se comunicavam melhor que eu, né? Eles se comunicavam melhor que eu, porque o meu medo era esse, né? Aonde vai travar essa comunicação, né? Eu não vou conseguir me comunicar com eles. Mas quando eu cheguei para dar aula para eles, no primeiro momento eu já falei, nossa, né? É isso que eu quero para minha vida, porque além deles se comunicarem perfeitamente bem, eles são muito expressivos, né? Eles precisam ser expressivos. Eu imagino assim, que no momento onde, infelizmente, os alunos, né, eles têm um pouco esse distanciamento da vontade do saber, eles não têm muito apreço pela escola. Quando você se depara, por exemplo, esse ano eu estou trabalhando com EJA, Educação de Jovens e Adultos, e é uma gratificação tão diferenciada no nível dos alunos adolescentes e crianças, porque os alunos do EJA, eles realmente estão indo lá com respeito, sabe, existe você se sente um profissional, você se sente realmente, é um sentimento muito bom, um sentimento muito diferenciado. De realização. De realização, né? Então eu imagino que seja assim também. Exatamente, foi esse o sentimento mesmo que a gente teve. Aí eu comecei a dar aula para eles, ensinar tal, a gente fez várias apresentações na cidade com o grupo, né? E foi aí que eu me apaixonei por essa língua, né? Por essa língua, pelo universo do surdo, né? Eu me apaixonei acho que por conta da expressividade deles mesmo, né? E assim, eu gosto muito já gostava muito de mímica, a gente faz bastante nos nossos espetáculos, trabalha bastante expressão corporal e tal, então foi o trabalho que a gente fez com eles, né? A professora chegou para mim e falou assim, não, eu não quero que eles apresentem um teatro com libras. Eu não quero que eles façam teatro com libras. Eu quero que eles façam um teatro que todo mundo consiga entender, né? Porque se eles fizerem libras, eu vou conseguir apresentar só para surdo, ou só para quem sabe libras. E eu quero que eles apresentem para
para a Então, população através geral. da expressão corporal, Exatamente. E a mímica Através foi a da saída aí a legal, né? mímica foi a saída, né? Eu fui para mímica, para expressão corporal e a gente foi incorporando isso com eles. e esse eles sentimento de entenderam. gratificação, todo esse universo que você está descrevendo é algo raro, na minha opinião. É difícil, tem pessoas que passam a vida inteira procurando esse Sim. tipo de sentimento e não consegue ser. Você acabou de assistir aos melhores momentos, os cortes, do programa Marmelada Podcast. E caso você queira assistir ao programa inteiro, na íntegra, sem cortes, o link estará na descrição.